Depois de quase 2 anos de exclusividade no PS5, Marvel's Spider-Man 2 finalmente chega no PC. Eu sei, o jogo tá meio bugado, mas conforme for passando os updates, pode ter certeza que o jogo vai ficar bem de boa, igual o Marvel's Spider-Man 1 e o Miles Morales. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é: a sua máquina tá pronta pra rodar esse jogo? Se a resposta for não, hoje eu vou te ajudar a montar um PC que roda Marvel's Spider-Man 2. Claro que de maneira decente, não espere rodar o jogo lá no muito alto, um Ray Tracing, os caramba 4. Não, é uma coisa honesta, você vai conseguir se divertir com o jogo, sem precisar montar aquele PC da NASA, Master Race, caro pra dedéu. A configuração que eu vou montar aqui é pensada para quem quer algo bom, eficiente e que deixe espaço para futuros upgrades. Começando pela placa-mãe, é a base de qualquer PC. E para essa configuração, eu escolhi a Asus TUF Game B550M Plus. Ela oferece excelente durabilidade e uma boa gama de recursos. Se liga só no nível dessa placa-mãe. Bem, de início ela vai ter o chipset AMD B550. Já dando um spoiler do nosso PC, sim, o processador que utilizaremos é AMD. Por quê? Porque Intel é uma porcaria. O formato da placa-mãe é micro ATX. Significa que ela é uma placa-mãe compacta e que não vai precisar de um gabinete tão grande para colocar ela. Socket AM4, compatível com a linha de processadores AMD Ryzen, incluindo os mais modernos, que no caso seria a série 3000, 4000, 5000. De memória, ela vai suportar até 64 GB de memória RAM. Mais do que isso, para rodar jogo, eu acho que não é tão necessário. E assim, é da hora ter uma quantidade tão alta de RAM, porque abre possibilidades para futuros upgrades, sabe? Cada vez mais os jogos estão ficando pesados e daqui a pouco eu acho que 16 GB já não vai ser o suficiente para rodar um jogo. De armazenamento, ela possui um slot M2 PCIe 4.0. É um slot específico para você colocar um NVMe brabo. Ela vai possuir 4 conexões SATA 3 para HD ou SSD tradicional, que é aquele de 2.3 polegadas. E para comportar a placa de vídeo, ela vai possuir um slot PCIe 4.0, que comprova cada vez mais o seu símbolo de placa-mãe robusta. Eu acho que até uma 4080 ela suporta numa boa. No quesito áudio e rede, ela vai possuir a placa da Realtek, modelo S1200A, e de LAN 2.5 GB de internet. O que não vai ser tão interessante para o Marvel Spider-Man, mas como eu acho que você não vai montar um PC só para um jogo, é interessante você conectar o seu computador no cabo de rede, porque a velocidade é muito maior. E um detalhe bem da hora para quem gosta de RGB, eu particularmente não gosto muito, ela vai ter compatibilidade com o Aura Sync, que é justamente uma funcionalidade focada para quem curte o RGB. Como eu já falei, eu não gosto muito de RGB, eu acho meio enjoativo. Eu não gosto de ter um monte de luz na minha cara e sei lá, eu acho que só um LED branco ali já resolve. E o ponto mais importante dessa placa-mãe é a durabilidade dela. Construção robusta, com componentes militares, o que resulta numa placa-mãe com uma resistência a altas temperaturas e um desgaste quase nulo. Vai por mim, essa placa-mãe é um pouquinho mais salgada da série B550, mas é um investimento que se paga. Uma placa-mãe muito boa. Para o processador, eu escolhi o AMD Ryzen 5 5500, que entrega uma excelente performance para um setup de médio porte, que é o que estamos buscando nesse vídeo. Ele vai possuir a arquitetura Zen 3, baseada em 7 nanômetros, que é mais eficiente tanto em termos de eficiência energética quanto de desempenho. É um processador com desempenho bem legal. Ele vai possuir 6 núcleos e 12 threads, o que vai ser excelente para multitarefas e jogos. Sua frequência base vai ser de 3.6 GHz, um turbo até 4.2 GHz, e vai oferecer uma potência extra quando necessário. Além disso, ela tem um TDP de 65 watts, o que significa, basicamente, ela tem um baixo consumo energético, que é uma vantagem para quem quer evitar um gasto excessivo de energia. Caso você queira pagar mais de R$200 de conta de energia, aí você vai para Intel. As chances de eu fazer patrocínio com a Intel acabaram de vez agora. Enfim, é um processador muito bom para jogos e também para multitarefa, como edição de vídeo ou design gráfico. Vai ter um consumo energético eficiente, que é um grande diferencial dos Ryzen comparado aos Intel, e mais uma vez, um ótimo custo-benefício pela sua faixa de preço. E caso você tenha um orçamento mais flexível, o Ryzen 5600X é uma opção ainda mais poderosa, especialmente para jogos mais exigentes e para quem busca o melhor desempenho em monitores 144 Hz. E para resfriar esse setup, eu escolhi o cooler Red Dragon T, que vai garantir que o seu processador não vai sofrer com temperaturas altas
altas durante as suas extensas longas horas de jogatina. As especificações do cooler são: o tamanho do ventilador dele é de 120 mm, é um tamanho da hora, uma velocidade de rotação de 1000 até 2000 RPM, um fluxo de ar de 40 até 50 CFM, o ruído dele que varia entre 20 a 30 decibéis, e é considerado silencioso, vamos combinar. A instalação, ele é bem fácil de instalar, ele já possui suportes na base dele, o que torna bem mais fácil o processo. Enfim, pela faixa de preço dele, é um ótimo cooler e vai servir muito bem no nosso setup. Memória RAM. Hoje em dia, 16 GB de RAM é o mínimo para jogos mais pesados, como por exemplo, o Marvel's Spider-Man 2. Vai por mim, com 16 GB, mano, você vai conseguir rodar o jogo sem que o sistema fique travando ou com lentidão. Sendo sincero, é obrigatório você ter 16 GB de RAM atualmente. Se você tiver com 8 GB de RAM, vai ter jogo que nem vai abrir. E para nossa montagem, eu vou te dar duas opções. A primeira é fazer o Dual Channel, ou pegar um pente único de 16 GB. Para ambas as opções, eu escolhi o modelo de memória Kingston Fury Beast, de 3200 MHz. E a diferença entre as duas opções é basicamente o seguinte: com o Dual Channel, a máquina trabalha com melhor desempenho, pois distribui a carga de trabalho entre os dois módulos de memória RAM, aumentando a largura da banda. Porém, se você pensa em fazer um upgrade futuro para 32 GB de RAM, aí com isso você faz um Dual Channel de duas memórias RAM de 16, é mais vantagem pegar um pente de 16 e depois pegar outro pente de 16. Quem sabe é você. Curto prazo, um pente de 16. Longo prazo, Dual Channel com dois pentes de 8 GB. Eu acho que é o suficiente para você que só vai rodar jogo. Agora chegamos na parte que todo gamer ama: placa de vídeo. Para garantir um bom desempenho no Marvel's Spider-Man 2, eu escolhi a placa AMD Radeon RX 6600 Falcon. Ela vai possuir 8 GB de RAM GDDR6, ótima para garantir uma qualidade gráfica sem falhas, quer dizer, vai depender da otimização do jogo também, né? Suporte a Ray Tracing para gráficos mais realistas, FSR, que para quem não sabe a sigla significa Fidelity FX Super Resolution. Em outras palavras, é uma tecnologia da AMD que tenta aumentar o número de quadros sem sacrificar o poder gráfico da nossa placa de vídeo. É bem interessante, tem umas coisas que eles fazem com inteligência artificial e é bem da hora o desempenho. O bom é que você fica com uma qualidade gráfica da hora e não sacrifica tanto do desempenho da sua placa de vídeo, fazendo ela ter uma durabilidade maior. De conexão, ela vai ter uma porta HDMI 2.1 e 3 portas DisplayPort 1.4, oferecendo flexibilidade para monitores e também caso você queira conectar na televisão, o que eu não recomendo. E o consumo dela vai ser de 132 watts, bem eficiente para a potência que oferece. Entre outras palavras, a RX 6600 é uma placa de vídeo com desempenho excelente, focado no 1080p e no 1440p, com possibilidade de rodar em configurações altas e uma boa relação de custo-benefício comparada a outros modelos de placa de vídeo da mesma faixa de preço. É uma placa de vídeo bem legal. No armazenamento, eu decidi optar por um SanDisk Plus de 500 GB NVMe. Ele vai oferecer uma ótima velocidade de leitura e gravação, garantindo tempo de carregamento rápido nos jogos e também em sistemas muito pesados. Ele vai ter uma leitura de até 2400 MB e uma gravação de até 1500 MB. Ele é de 500 GB, mas depois você pode fazer um upgrade colocando um HD ou até um SSD de 2.1 polegadas. Esse é mais para você começar e colocar o Windows nele para ele ligar bem rápido. Para fonte, eu escolhi a Mancer Thunder 600 watts. Um adendo: não economiza com fonte. É uma peça que, independente do setup, precisa ser boa, porque quando dá problema, ou ela dá problema, ou o PC inteiro dá problema. A Mancer Thunder 600 watts é uma excelente escolha para garantir que o seu PC tenha energia suficiente, mesmo até com futuros upgrades. Ela vai ter uma certificação 80 Plus Bronze, PFC ativo, que garante uma melhor qualidade de energia, bivolt automático, o que faz ela ser uma fonte versátil, porque ela pode funcionar em qualquer tipo de região do Brasil. Ela vai ser uma fonte que vai garantir uma estabilidade de energia para o PC, uma boa qualidade e durabilidade. E para finalizar, para fechar tudo de uma vez só e botar o Marvel's Spider-Man para
rodar gabinete. E o escolhido da vez foi o TGT Jester. É quase Chester Bennington, tá ligado? Linkin Park. Crawling, mais que... Ideal para você que quer montar um PC compacto, moderno e eficiente. Eu particularmente gosto muito dos gabinetes Micro ATX, que é ideal para nossa placa-mãe. Além disso, ele tem um material de qualidade, feito de aço SPCC, plástico ABS e com uma tampa de vidro temperado. No resfriamento, ele vai possuir duas ventoinhas na frente, duas ventoinhas com LED, ECA. E assim, é um gabinete bonito, um design moderno e atraente, com suporte para futuras expansões de resfriamento. Se você quiser colocar depois aquelas ventoinhas de LED, é bem-vindo, contanto que não tenha LED. E um fácil gerenciamento de cabos. É um gabinete bem legal. E assim fica o nosso PC para rodar Marvel's Spider-Man 2. O preço dele varia entre 4.600 a 4.800 reais. Não sei em que dia, mês ou ano que você está vendo esse vídeo, mas provavelmente o preço já vai estar diferente. Sinceramente, eu achei que o orçamento ia ser um pouquinho mais caro, mas ficou no nível. O jogo vai rodar de forma eficiente, sem precisar de um orçamento muito alto, sei lá, passando dos 7.000 reais. Lembrando, o link de todas as peças estão aqui na descrição, e comprando por lá você ajuda esse canal tech iniciante a se manter. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui tá passando o último vídeo que eu postei aqui no canal, e é isso. Até a próxima. Valeu!